Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 059, fala sobre soft skills, hard skills, ou seja, nossas habilidades, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Qual o objetivo da aula? Ou seja, o que eu quero passar para você entender sobre essas informações, que é, primeiro, entender os termos. O que é soft skill, hard skill, como é que eles funcionam, enxergar as suas habilidades, ou seja, vou te passar algumas, mas quais são as suas? O que é que você tem de potencial? São alguns dos pontos. Como é que você pode atingir melhores resultados, sabendo onde quer chegar na sua carreira profissional. Então aqui para o profissional gestor de telecom, serve também para qualquer outra profissão. Dá para você ter isso e adaptar em cada uma das realidades, mas o foco é o profissional que faz a administração dos serviços de telecom, que é o gestor de telecom, fazendo essa atividade, ou seja, olhando para si como um profissional, o que é que ele pode agregar. Se for um gestor olhando para esse profissional como ele é, e até o próprio gestor se analisando e por aí vai. Ou seja, todo mundo que trabalha na prática como gestor de telecom deve entender isso, que eu acho que vai ajudar muito na atividade do dia a dia, atividade profissional que a gente desempenha. O que é um hard skill? Hard é difícil, skill é como se fosse uma área, mais ou menos isso, se fosse tradução, vamos dizer, lateral. Mas é um termo, lógico, vindo do inglês, em que a gente entende que um hard skill é como sendo uma tarefa difícil, vamos dizer assim, se fosse pensar, mas é uma habilidade que você sabe, uma habilidade técnica, ou seja, algo que você sabe fazer. Exemplo, pescar. Eu não sei pescar, nunca, pelo menos não me lembro de ter feito isso na vida, mas tem pessoas que sabem muito fazer isso. E uma habilidade técnica, normalmente é aquela que a gente consegue aprender. Outro exemplo, dirigir um veículo, carro, moto, ônibus. Tem pessoas que têm isso com mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldades, mas a princípio pode ser ensinado. É uma habilidade técnica, aprender a fazer isso. Então, no mundo do gestor de telecom, você tem várias ações, mas sim, é possível aprender a fazer essas atividades, ou seja, a ser um gestor de telecom, ser uma profissão, vamos dizer assim, e a pessoa conseguir fazer isso aprendendo ela de uma maneira, lógico, existem várias formas de ensinar, mas o importante é você aprender aquela habilidade para saber fazer. Em resumo, hard skill é isso, tá? E que pode ser aprendida. Normalmente existe uma qualificação profissional. Então existem vários cursos, se você for olhar, que ensinam a pessoa que sai do ensino médio a se qualificar profissionalmente. Existem cursos técnicos, cursos abertos, MBAs, cursos superiores, mestrado, PhD. Tem diversas coisas que fazem uma qualificação da pessoa, do profissional. Então esse curso, essa capacitação, esse conceito do que você aprendeu pode ser considerado uma hard skill, ou seja, uma habilidade técnica que você tem. Além disso, o princípio básico é que qualquer pessoa deve conseguir aprender. Existem situações. Exemplo, eu aprendi diversas coisas sozinho. Isso também vale? Claro, você sabe fazer, sabe comprovar que sabe fazer aquilo, então também é válido. Você tem uma hard skill. Você pode considerar meio que autodidata, que é você aprender sozinho as coisas. Tem diversas maneiras de você. Exemplo, eu quero aprender como colocar uma cerâmica no piso. A gente tem uma noção, não sei se você tem, mas pelo menos eu tenho. Tem que comprar uma argamassa, tem que ter o piso, você vai fazer algo com argamassa com água para colocar. Só que eu já tentei fazer isso e não deu muito certo. Por quê? Porque eu não tenho a habilidade técnica para fazer isso, mas pode ser aprendido, você pode aprender isso e fazer. É um exemplo básico. Então, tem diversas coisas e que você pode aprender sozinho também, algumas delas. Normalmente, a gente vai ter uma comprovação de diploma, certificado ou algo do tipo. Eu prefiro, minha visão, Kleber, ter certeza que a pessoa sabe fazer. Mas o mercado hoje em dia pede diploma, pede certificado ou algo do tipo. No curso, na metodologia que eu tenho
Reduza Custo Todo Mês, no curso que ensina a ser um gestor de telecom, a otimizar os custos, lógico que vai ter um certificado, vai ter lá certificando que a pessoa participou, tantos percentuais das aulas ou algo do tipo, que é também um diploma de participação, vamos assim. É mais um certificado do que um diploma. Diploma você pensa em terminei o ensino médio, fiz uma faculdade, tem cursos que também dão diploma, tem diversos cenários. Porém, o que eu acho mais importante do que um papel, vamos dizer assim, dizendo que você participou, é você ter certeza que você sabe. Exemplo, gestão de telecom. Você sabe otimizar custos? Tem muita gente que eu já escutei dizer, sim, eu sei. E quando você vai fazer um teste de conhecimentos, de tipo, você sabe fazer A, B, C, D, a pessoa, para onde vai isso? Ela não sabe. Então, é interessante a gente sempre rever esse tipo de conceito e ver o que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe fazer. Uma coisa é, eu sei fazer gestão de telecom, sei, porque eu consigo fazer os contatos que são necessários. Ok, mas você consegue melhorar essas habilidades, ter mais qualificação dentro desse departamento que você atua, dessa área, e isso cada pessoa é que tem que se analisar. Mas isso aqui é uma explicação do que é uma hard skill que você deve conhecer para poder melhorar. É mais difícil a gente melhorar uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Então aqui primeiro entenda quais são, olhe para você, veja quais são os conhecimentos que você tem na área que você atua, dependendo da situação de gestor de telecom, você pode atuar muito mais na negociação, na parte de auditoria, na parte de relacionamento, na parte de suporte. Cada empresa tem seu conglomerado de atividades. Pode ser uma pessoa que faz tudo ou duas, três, dependendo da equipe. O importante é entender quais são as qualificações ou as hard skills que você tem e, lógico, que o time tenha isso de uma maneira bem estruturada para fazer a atividade dentro da empresa. O que é um soft skill? E aí soft, eu imagino, vamos dizer assim, as primeiras vezes que eu vi, que era algo mais leve. Tipo, é uma área, um departamento ou alguma coisa mais simples para ser feita. Mas não é isso. Soft skill são habilidades comportamentais, ou seja, algo que está na gente. É isso que é considerado como soft skill. É um termo americano, é um inglês, que a gente traduz, vamos dizer assim, botando no mercado de trabalho como uma habilidade comportamental. Então, existem habilidades, não apenas as que a gente consegue fazer, que são as técnicas, mas sim as comportamentais, que é como a gente é. Como é que a gente atua em um determinado cenário. Por isso tem dinâmica de grupo para saber como é que a pessoa atua, como é que ela funciona, quais são as características que ela tem, porque tanto quanto uma habilidade técnica, comportamental é fundamental. Uma coisa que eu escuto de algumas vezes com algumas pessoas que fazem recrutamento e seleção, headhunter da vida, que é aquelas pessoas que caçam talentos, vários profissionais, é que normalmente você é capacitado, ou seja, você entra na empresa por causa das suas habilidades e qualificações, mas você pode sair, lógico, não é todo mundo que sai dessa forma, mas pode sair por causa da parte comportamental, que aconteceu alguma coisa lá e que isso, vamos assim, estremeceu a relação e a pessoa saiu do trabalho. Então acho que é de fundamental importância você entender o que é uma soft skill, que são suas habilidades comportamentais e como você usa elas, como é que você trabalha com elas. Então, como gestor de telecom, como é que a gente faz isso? Qual é o seu perfil? Como é que você atua? Tem diversas formas de analisar o comportamento da gente, mas aqui o importante é você entender que isso é um soft skill. Também pode ser chamado, vamos dizer assim, de people skills, ou seja, habilidades com pessoas, ou você ter uma facilidade de comunicação é uma das soft skills, que pode ser aprendido ou é natural. Tem os dois. Nada, no meu entender, que uma outra pessoa faça como comportamento, uma outra não consiga fazer. Porque existem milhões de pessoas, não sei nem quantas milhões ou bilhões de pessoas tem na Terra. E com certeza tem alguém parecido com a outra. O importante é, se alguém tem uma certa habilidade de comportamento, uma outra pessoa consegue aprender aquela habilidade. Por mais que não seja, vamos dizer assim, se você for pensar
em uma habilidade que você nunca ia querer fazer ou pensar, você pode fazer de uma maneira momentânea e depois não fazer mais. E lógico, né? Pensando que são comportamentos saudáveis, são comportamentos que a sua atividade profissional precisa, mas que você pode ter uma dificuldade de fazê-la. Exemplo, tem pessoas que têm muito mais facilidade de falar assim com a câmera, tem outras que têm mais dificuldade, mas uma ou outra ela pode fazer isso. Outro exemplo, uma pessoa pode ter muito mais facilidade em receber pessoas fisicamente e tratar as demandas. Outra pessoa pode ter vergonha, timidez de fazer isso. Então, são exemplos de comportamentos que as pessoas têm e que dá para se trabalhar. E lógico, a pessoa querendo, é mais fácil fazer esse processo. Então, como gestor de telecom, a gente precisa ter habilidades com pessoas, porque a gente trata com pessoas em todos os cenários. Na negociação, se for para resolver problema, como é que você fala com a prestadora, com algum outro prestador de serviço da área de vendas, com os colaboradores da empresa, com o gestor, com o diretor, com a recepcionista, ou seja, tudo que você fala normalmente é com pessoas. Quando você fala com um robozinho, com alguma coisa de maneira, vamos dizer, informática, é coisas para você fazer alguma ação de processo. Mas fora isso, é sempre pessoas. E pessoas não tem para onde correr. Toda empresa você vai ter que ter um relacionamento. Então, como gestor de telecom, que a gente administra essas partes, vamos assim, a gente tem contato com todo mundo, é importante a gente ter e saber quais são as nossas capacitações e o que é que a gente consegue estruturar. Também é como sendo uma habilidade social, o soft skill. É a parte de socializar, de conversar com as pessoas. Tem a parte de resolução de conflitos, comunicação, empatia. Isso aqui são alguns exemplos que você pode entender que são soft skills e aí você vê se você tem essa habilidade, se não tem essa habilidade, se é pouca, se é muita. E existem diversas pessoas no mundo, você e eu, a gente provavelmente é bem diferente, mas qual o seu nível desses pontos aqui, por exemplo, que eu coloquei? Comunicação a gente vai utilizar direto como gestor de telecom. Empatia, principalmente quando o seu usuário, quando alguma pessoa da empresa tiver problema, se coloca no lugar dela para poder você ajudar ela. Tudo bem, entendi sua situação, vou te ajudar. Deixa eu fazer XYZ, daqui a pouco eu falo contigo. Normalmente é isso que eu falo com alguém que está, vamos assim, estressado ou alguém que está preocupado com aquela situação porque ficou sem internet, por exemplo, ou se ficou sem o telefone. Eu digo que eu entendi aquele problema, me coloco no lugar dela, entendo, vamos assim, o que vai acarretar aquilo e digo, deixa que eu vou tentar resolver aqui, deixa eu falar com a prestadora e daqui a pouco eu te dou um retorno. Ela vai se sentir acolhida e você tem essa soft skill que ajuda muito nessas tratativas. Isso é um exemplo. Resolução de conflitos quando for necessário, que aí você vai ter que brigar com a prestadora. Tem situações que você tem que dar porrada na prestadora para ela andar. Tem situações que no primeiro atendimento não vai, você vai ter que abrir, você vai ter que discutir, você vai ter que ter argumentos. E como é que você faz essa resolução de conflitos e por aí vai. Ou seja, existem soft skills que são necessárias para um gestor de telecom e o primeiro passo é você entender o que é e, lógico, dar uma olhada para si, quais são as que você tem, como é que você trabalha isso, como é que você funciona, como é que você é. Porque se você trabalhar da maneira que você é melhor do que você ter um esforço muito grande para poder se adequar à atividade que você faz. Então entende isso que sempre ajuda para a gente trabalhar. Qual a diferença entre soft skill e hard skill para um gestor de telecom? Eu vejo isso que a gente precisa ter ambos, porque isso vai ajudar. Então o primeiro ponto é comportamento, é quem você é. Comportamento é soft skill. Hard skill são as habilidades que você consegue, que você sabe fazer. Então, se você entende que o comportamento é como eu sou e habilidades é o que eu sei fazer, isso já ajuda. Então, essa é a diferença entre elas. E a junção delas faz a gente como profissional. Não tem alguém que seja apenas esse ou apenas esse. A não ser que você não seja, nesse momento, uma pessoa com qualificação. Ou seja, eu não fiz um curso, não aprendi, não tenho experiência. Aí tudo bem, você não vai ter uma hard skill como gestor de telecom.
mas você tem um soft skill, ou seja, você tem um comportamento direcionado para um profissional de gestor de telecom, e aí você avalia. Se você tem um perfil profissional, vamos dizer assim, é muito mais fácil você aprender uma habilidade técnica. Exemplo, você comprar o meu curso, lógico, a mentoria, você vai aprender isso, não é dúvida, é uma certeza que você vai aprender algo, isso é fato. E você pode aprender qualquer outra coisa, não só, por exemplo, o curso, você tem como aprender diversas ações, e isso é uma habilidade. Comportamento é mais difícil de você adquirir, mas também é possível, até porque é mais difícil até da gente medir, ver como é que aquela pessoa tem determinado comportamento ou não, porque isso pode ser variável. Tem diversos estudos, vamos assim, de comportamento, diversas ferramentas, metodologias que auxiliam a analisar isso. Mas o importante é, como gestor de telecom, você tem que ter uma mescla dos dois. O que eu vejo muito no mercado é pessoas que têm comportamento, sim, para ser um gestor de telecom, mas falta um pouco de habilidade, de hard skill. Normalmente as pessoas têm um hard skill baseado na experiência que ela vivenciou, que ela está vivenciando, ou na experiência de algum outro profissional que fez essa atividade lá, por exemplo, na empresa. Mas ela, normalmente, pelo menos eu não conheço, muitas pessoas que têm um hard skill maior, tipo, eu passei por um processo, por um treinamento, aprendi a ser gestor de telecom e agora eu faço essa atividade. Então é um público menor que tem isso. E que eu estou fazendo isso aqui para aumentar esse público. Quanto mais parceiros eu tiver de trabalho, ou seja, quanto mais gestores qualificados, eu acho que é a melhor situação para todo mundo. Todo mundo vai ter economia, todo mundo vai trabalhar melhor, vai trabalhar com mais tranquilidade, vai se resolver problema. Se tiver um problema, sabe resolver e por aí vai. Eu acho que só ajuda. Então, essa importância de você entender os dois e que a junção sempre vai ser melhor para a atividade que está sendo desempenhada. Isso é muito importante, principalmente para o recrutamento e seleção de qualquer profissional. Então, se você está buscando ser um gestor de telecom, normalmente vão te perguntar essas duas coisinhas. Quais são as suas habilidades de comportamento? Vão querer te entrevistar, entender. E suas habilidades de conhecimento. Exemplo, você quer ser gestor de telecom. Ah, legal. O que é que você já fez? O que é que você tem de curso? E isso pode ser um diferencial para você ir para uma vaga de emprego e ser contratado ou não. Porque é mais ou menos o seguinte, você vai contratar um mecânico para o seu veículo, que ele nunca consertou um carro, ou que ele não fez nenhum curso de mecânica, é mais difícil. Então, o importante é, quanto mais você tiver de habilidades e conhecimentos e o comportamento adequado para a função, eu acredito que seja melhor para você conseguir uma vaga, um trabalho como gestor de telecom. E lembrando que você pode ser, pelo menos no mercado hoje, um profissional CLT, ou seja, contratado pela empresa para fazer essa atividade, ou um prestador de serviço, por exemplo, como eu sou. Eu sou contratado pelas empresas, pela minha empresa, no caso, minha empresa presta serviço para as outras e a gente faz a atividade. Seja eu ou qualquer pessoa da minha equipe tem a habilidade para fazer isso. Então, em ambas as situações, é um recrutamento e uma seleção quando você vai fazer uma negociação de um contrato para prestar serviço. É o mesmo processo. A outra parte tem que enxergar soft skills, hard skills que você tem para prestar aquele tipo de serviço. Alguns exemplos, só para você ter ideia de hard skill, soft skill. Gestor de telecom, já te passei. Um diretor, quais são as habilidades que ele precisa ter? Técnicas e de comportamento. E aí muda um pouco a chave. Quais são as habilidades que a gente, como gestor de telecom, tem que mostrar para um diretor? Quais são as nossas habilidades que a gente tem que mostrar para o motorista? Em ambos, independente do conhecimento que eles têm ou de como eles sejam, eu acho que você tem que tratar como eles precisam ser tratados. Do tipo, se o motorista tem dificuldade em explicar o que é, passa mais tempo com ele, entende qual é o problema dele para você resolver. Se o diretor, o cara já sabe o que é, já vai mandar tu resolver, beleza, você vai gastar menos tempo ali e vai também, lógico, tentar resolver o problema. Então a gente, como gestor de telecom, a gente vai ter algumas habilidades que precisam ser ativadas, vamos assim, com cada uma das pessoas que a gente conversa, independente de quem seja.
E como profissionais aqui, cada um deles precisa das suas características. Então entenda aqui qual é a diferença entre soft skill e hard skill, e que no mundo de gestor de telecom dá para a gente utilizar isso de diversas formas. No dia a dia que a gente consegue enxergar isso com mais claridade, vamos assim, como a gente atua. Por que entender sobre soft skill e hard skill pode melhorar os seus resultados como gestor de telecom? Pelo menos melhoraram o meu. E não é algo que você aprendeu, tá, nunca mais eu vou fazer. Não, você sempre deve buscar melhorias. Então, por que entender sobre isso pode melhorar? Simples. Você vai melhorar a tua habilidade de negociação? Soft skill e hard skill. Depende de como você queira. Soft skill é comportamento, hard skill é habilidade técnica. Você sabe como negociar? Sei. Você melhora isso? Você faz cursos de maneira gradativa, você negocia todo mês, todo ano, todo dia. Como é que você faz essa tua habilidade melhorar? É um exemplo. Isso é melhorar resultado financeiro da empresa. Como é que você melhora isso? Eu já tive contratos que eu tive que suar para conseguir uma boa negociação. Já outras, eu só dei um espirro e a negociação estava lá prontinha. Mais ou menos isso. Depende do esforço. Cada prestador de serviço tem uma maneira da gente fazer esse processo. E cada pessoa é uma pessoa. O importante é a gente entender primeiro a gente. Como é que eu tenho as minhas habilidades, como é que eu estou utilizando ela. Então, você pode ter, por exemplo, essa parte de negociação. E a auditoria? Você tem essa habilidade ou é uma outra pessoa na equipe que faz? E a parte de gestão de faturas? É uma pessoa que faz tudo ou é outra pessoa que tem essa habilidade de ter esse processo mais nas mãos e conseguir fazer com mais velocidade e diminuir os erros, fazer com que a empresa não pague valores desnecessários? E aí, quem é que faz o suporte das pessoas? Quem é que faz os relatórios? Então veja, como gestor de telecom, existem diversas atividades e que uma pessoa consegue fazer tudo sim, mas também você pode ter uma equipe com cada um com sua qualificação, vamos dizer, mais forte para fazer essa atividade. Isso depende de cada organização. Mas, só por você entender isso, eu acho que vai facilitar para você se analisar e buscar melhores resultados. Um dos pontos que eu acredito que isso também ajuda é a metodologia que eu utilizo, reduza custo todo mês. Então, eu tenho um processo, um início, um meio e um fim, como é que ele deve fazer, como é que deve acontecer. Para mim isso é ótimo, porque eu já sei como fazer. Fica mais fácil, eu tenho uma habilidade técnica mais aprimorada quando eu sempre faço a mesma coisa naquele tipo de atividade. Existe, lógico, diversas atividades, mas se você repete fica mais fácil. Isso também é um curso, é uma mentoria que eu ensino as pessoas como fazer isso, que é uma hard skill. Eu ensino hard skill. E nesse processo que você vai ver no curso, ou se você já viu, se você já é aluno ou vai ser aluno, a minha preocupação é, você, sendo meu aluno, agora nesse conteúdo gratuito, você está aprendendo um pouco de hard skill, ou seja, algumas qualificações técnicas. Ao mesmo tempo, como é que eu penso, como é que eu ajo, é uma soft skill, que isso a gente passa também no dia a dia, em cada conteúdo, cada vídeo, cada informação, você consegue pegar um pouco se você quiser. Você, vou fazer um resumo da aula, vou fazer um resumo desse vídeo, vou aprender um pouco mais sobre um determinado assunto. Hard skill, conhecimento técnico. Soft skill, comportamento. Isso ajuda. E na metodologia existem dois pilares, que é o pilar de negociação, que envolve tudo o que precisa para economizar dinheiro, vamos dizer assim, para a empresa, fazer com que ela pague menos com um serviço de qualidade, e o pilar de gestão, que é você gerenciar todos os recursos. Em ambos, lógico, aqui são hard skills, você precisa de soft skills. Em alguns momentos de um determinado comportamento, em outros pode mudar. Você pode ter uma pessoa que faça tudo, sim, mas você também pode separar de acordo com o perfil profissional. O importante é você entender que existe. E dentro desse conteúdo, por exemplo, o que é importante, ou seja, o que é que tem lá? Tem dois módulos que eu vejo direcionados para soft skill e hard skill, que é o módulo desenvolvido, ou seja, as pessoas que estão no processo, quem faz parte
que são pessoas internas, pessoas externas, como é que são elas? É o primeiro passo para a gente entender como é que eu vou falar com elas. Soft skill, comportamento. Se eu sei quem elas são, eu te digo, ó, com fulano você fala assim, com cicrano você fala dessa outra forma. E aí você consegue entender. E perfil comportamental também. Como é que elas agem, como é que você deve agir. Um exemplo, seja uma pessoa interna ou externa da empresa. E as áreas de conhecimento, ou seja, hard skills. Então, quais são as áreas de conhecimento que um gestor de telecom deve ter uma visão? E aí a gente para e pensa, a área de conhecimento deve ser poucas. Vulgo engano, são algumas. Exemplo, você tem que entender um pouco de contabilidade, você tem que entender um pouco de economia, de TI, um pouco, que é a tecnologia da informação, você tem que ter algumas noções, você tem que ter noção de recursos humanos, de como falar com as pessoas, algumas vezes visão de empreendedorismo e por aí vai. Então veja que não é uma coisa tão simples, mas também não é um mundo todo. São pontos ali que já foram mapeados, que eu acredito que, como hard skills, são importantes você entender e que no conteúdo da metodologia você vai ter essa noção. Mas como gestor de telecom, a gente tem várias habilidades e você entendendo quais são e quais as que você tem, fica mais fácil que você direcionar como profissional, se você quiser continuar ou ser um gestor de telecom, você tem uma direção, você vai ter mais, vamos assim, mais gás para fazer aquela atividade. Pelo menos é o que eu acredito que você deve entender soft skills, hard skills, que é o primeiro ponto para a gente se tornar um bom profissional, um profissional qualificado para fazer essa atividade. Quando devo analisar minhas habilidades ou meus níveis de soft skill e hard skill, que é tipo, entendi, eu sei que existe soft skill, que são habilidades de comportamento, e hard skill, que são habilidades técnicas, mas quando é que eu avalio isso? Pode estar passando isso na sua cabeça. Até porque já passou na minha. E eu criei um processo para ser mais fácil isso. Tipo, quando é que eu analiso isso? No meu entender, o quando a gente pensa em tempo. E tempo, lógico, você tem um, eu tenho outro. Não dá para definir quando você vai ter exatamente isso. Mas pelo menos, veja isso 2 vezes por ano. Eu, por exemplo, todo início de ano, ou seja, em dezembro, eu avalio como é que vai ser meu ano seguinte. Tipo, se eu estou no final de dezembro, novembro, eu avalio como vai ser o ano seguinte dos trabalhos que eu vou fazer, dos comportamentos e tudo mais, e me autoanaliso. O que é que eu fiz nesse ano? Eu preciso melhorar em algo, eu preciso fazer algo, eu vou adicionar algum serviço, eu vou fazer algum curso, eu vou fazer algo do tipo. E isso vai me dar um norte, uma direção como profissional. Normalmente, pelo menos uma vez por ano é interessante você fazer isso. Se você fizer isso também no mês de julho, é bom que você faz uma atualização. E principalmente quando você pensa em qualificação profissional. É sempre, no meu entender, importante a gente fazer um curso de atualização, um curso novo, pensar um pouco fora da caixa, porque tem cursos que até a gente não tem tanta noção que aquilo vai ser necessário para a gente, mas que pode dar uma abertura de porta ou abrir janelas para outras visões no mesmo tipo de trabalho. Tem diversas coisas que a gente pode fazer. Então eu acho que isso é importante e pelo menos nesses 2 momentos é importante. Se não conseguir, faz pelo menos uma vez por ano. Ou faz agora que você está vendo esse conteúdo. Dá uma olhada. Quais são as tuas soft skills, habilidades de comportamento, e hard skills, habilidades técnicas, ou seja, o que você sabe fazer e o outro, como você é. Em resumo, são esses, tá? E, normalmente, não tem como medir. Exemplo, dá para você saber do tipo, eu sei colocar uma porta, eu não sei colocar uma porta? Lógico que dá. Então, a habilidade técnica, você consegue medir, mas comportamento é mais difícil. Então, se você quer medir os níveis, ou seja, se você for pensar, é mais difícil. Quando você vai para um processo de seleção, as pessoas vão perguntar, você sabe fazer isso? Você sabe fazer isso? E você deve se analisar antes. E quando você for para uma seleção, por favor, não trema. Se você sabe fazer, assuma. Se você não sabe fazer, assuma também.
Não vale mentir, porque aí é pior. Porque aí quando tiver lá no pega pra capar, vai ser mais complicado quando você disser não sei. E aí vai ser mais difícil. O importante é falar sempre a verdade, que eu acho que auxilia sempre. Mas você não tem como medir em si, a não ser testar. Testar você tem. Ah, você sabe escrever bem? Ah, sei, eu consigo escrever muito bem. Escreve uma redação para mim. Eu estou testando o seu conhecimento. Ah, você sabe falar, por exemplo, inglês? Sei. E aí você fala com a pessoa, você vai ver se a pessoa sabe dizer algo ou não. Agora, gestor telecom, você sabe economizar? Você sabe fazer ações? Sei. Como é que a pessoa vai ter essa prova? Eu vejo o seguinte, essa prova ela não vai ter, mas eu, me conhecendo, eu vou conseguir te mostrar. Eu tenho esses resultados. Então, eu me conheço, o que é que eu já fiz. Eu me conheço, eu sei quais são minhas soft skills, minhas habilidades e comportamentos. Você indo para a seleção, você passando essas informações é mais fácil, mas você precisa se conhecer. E em segundo ponto, se avaliar. Uma coisa é, eu consegui uma economia aqui de 1 milhão na empresa. Ok, foi você que fez a negociação? Foi você que foi lá e negociou, que buscou esses valores? Tem esse ponto. Já tive situações de negociações grandes e negociações pequenas. O importante é, eu sei o que eu já fiz. Minha avaliação, eu entendo. Meu conhecimento, tudo bem, eu sei qual é. Você tem que ter o seu conhecimento, tem que ter as suas avaliações e buscar qual é o conhecimento que você tem, qual é a avaliação que você tem e para onde você quer chegar. Você quer ter conhecimento, quer ter informação sobre o quê? Ah, eu quero aprender X, Y, Z, eu quero ser o melhor gestor de telecom do mundo, do Brasil, da minha cidade, tudo bem, da minha empresa, e você faz o processo, faz um plano e chega lá. Isso é palpável, isso é possível, dá para fazer isso, dá para você ter conhecimento técnico e habilidades comportamentais. Mas antes de você ter um ponto lá final, você tem que ter um ponto de partida, um ponto de início. E você tendo essas questões aqui, você entende quando você deve analisar suas habilidades, para onde você vai. Porque não adianta de nada. Avaliar, tá, avaliei, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso. Tá, e você quer melhorar em quê? Você quer fazer mais o quê? Existe, lógico, o tempo de trabalho, tem situações que tem profissionais que já esgotaram e têm um conhecimento muito grande. Eu conheço diversos assim, que os caras têm, os caras e as mulheres, no caso, tem muito conhecimento, muito potencial e que eu queria chegar do lado, passa aqui pelo braço o conhecimento que você tem, pelo menos um pouquinho, porque é muito conhecimento. E o comportamento. Mas a gente não consegue ainda fazer assim. Então, avalia isso. Se junta com pessoas que, lógico, também vão te apoiar nessa trajetória. E sempre ouça. É o melhor raciocínio que a gente pode ter. Busque a informação, faça o processo, mas ouça. Porque as pessoas vão te dizer como é que você está fazendo as coisas. Já tive pessoas que trabalharam comigo, da minha equipe, que quando ela saiu, o pessoal disse, Kleber, poxa, bota fulana para fazer as atividades. Eu gostava tanto de falar com ela para resolver os problemas e tudo mais. E essas pessoas fazem falta. Por quê? Porque ela tem uma habilidade, um soft skill ou um hard skill, uma habilidade de comunicação que as pessoas gostavam de falar com ela, mesmo para resolver problemas. Que eu sou diferente de uma outra pessoa, isso é fato. Então, entenda que você, como gestor de telecom, você ouvindo o que as pessoas dizem, no meu entender, é o melhor cenário para você ter, primeiro, a parte de visão de analisar suas habilidades e colocar elas em prática e, lógico, melhorar sempre que possível. E uma dica, ou seja, um conselho que eu posso te dar é peça feedbacks ou tenha feedbacks, que são feedback é tipo você pedir para alguém dizer como você está trabalhando. Isso eu fazia com as pessoas da minha equipe. Fulaninha, você está assim sensado. Isso aqui, existe feedback em V, tem diversas formas de você dar um retorno para a pessoa, dela saber como é que ela está trabalhando. E é o melhor cenário para qualquer pessoa. Quando eu estou trabalhando, é ótimo quando eu já escutei um cliente dizer, Kleber, seu trabalho foi ótimo. Você conseguiu reduzir custos na empresa quando ninguém conseguiu. Eu disse, caraca, é um ótimo feedback. O meu trabalho está sendo reconhecido pela diretoria da empresa e eu estou conseguindo entregar o que eu
prometi que eu ia fazer. Ótimo, é um feedback. Minha equipe, da mesma forma, você tem que fazer isso porque isso ajuda. E a gente, como gestor de telecom, se você não tem ninguém falando, pergunta, pede para o teu gestor, para quem você está falando dia a dia, faz uma avaliação, como é que está meu trabalho? Me diz aí, fala um pouco, conversa com as pessoas, que com certeza elas vão te dar algumas informações para te ajudar no teu autoconhecimento e na tua autoavaliação também. Quando e como você mostra suas habilidades de soft skill e hard skill? Então, a gente como gestor de telecom, no meu entender, a gente mostra nossas habilidades hard skill técnicas, soft skill de conhecimento, de comportamento, todo dia. Não tem perigo. Não sei no dia que você não está trabalhando, em todo dia você pode ter alguma situação que você precisa disso. Não tem de onde fugir. E tudo é através das suas ações. Como é que você mostra? Ah, aconteceu uma situação A, eu fiz isso. Aconteceu uma situação B, eu fiz isso. Tem dia que vai ser mais calmo, tem dia que vai ser mais agitado. Como gestor de telecom, você tem os dois cenários. Mesmo que sejam grandes contratos que você gerencie ou pequenos contratos. Você vai ter situações que vão precisar de mais energia sua e outras de menos energia. Mas é nessas ações que a gente vai enxergar esses pontos, hard skills e soft skills. Exemplo, um usuário está irritado, você está lá falando com ele no telefone ou no WhatsApp, como é que você vai ter uma habilidade de comportamento de acalmar ele e de mostrar ele o que você vai fazer? É um exemplo do dia a dia, você não sabe o que vai acontecer hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você sabe o que aconteceu ontem, mas para o futuro, tudo é incerto. Então, como é que você tem essa habilidade? Ou aconteceu um bloqueio em todas as linhas da empresa, o que é que você vai fazer? Eu já passei por uma situação, no dia 1º de janeiro, de um determinado ano, que o ano eu não me lembro, todas as praticamente 200 linhas da empresa foram bloqueadas. Caraca, o usuário lá avisou, o gestor me ligou, eu não lembro qual era a hora, mas não era hora comercial ainda não. Dizendo, Kleber, aconteceu isso, o que foi? Minha habilidade foi, deixa eu entender o que aconteceu e eu vou te dar um retorno daqui a pouco. O que é que você faria? Como é que seria a sua reação? O importante aqui é o que é que você vai utilizar de habilidade de comportamento e habilidade técnica para resolver as questões. E aí você vai ter um outro exemplo aqui que pode acontecer. Outra situação, houve um erro de outra pessoa e que você teve que resolver. Isso acontece. Não é mundo de Bob que você acha que vai ser tudo perfeito. Normalmente, meu comportamento, que é o que eu passo para todo mundo, pelo menos eu acredito que assim é melhor a gente trabalhar. Eu não aponto o dedo para outra pessoa. Eu identifico. Tipo, aconteceu um erro aqui, nessa situação, já foi feito isso para resolver e vai ser assim. Ótimo. Eu identifiquei onde aconteceu, mas eu não preciso dizer, foi fulaninha que aconteceu, ela que tem que resolver. Não, nem sempre essa fulaninha ou fulaninho vai saber resolver. Ou, se for resolver, vai demorar muito tempo. É melhor eu tomar as rédeas da ação e entender, ó, aconteceu isso, mas é isso aqui que eu vou fazer para resolver. E aí a gente tem uma tratativa daquele processo. Não é, no meu entender, dizer, foi fulaninho, não vou nem mexer, deixa lá quieto. Eu acho que isso não vai fazer a empresa crescer. Teu diretor vendo isso, ele vai gostar? Acho que não. Pelo menos eu não gostaria. Então, minha equipe, quando faz alguma coisa, eu digo, fez caca, fez merda, vamos corrigir. Seu erro é meu erro, eu sou seu gestor. Eu sempre digo isso. Se você errar, eu estou errando, vamos corrigir. Vamos assumir o que aconteceu e vamos corrigir. Assume, ó, a gente fez isso, e nesse caso aqui, é de outra pessoa. Assume lá, vamos lá. Fulaninho, aconteceu isso, fulaninho fez isso, e a gente vai lá e corrige. E é consequentemente do outro, nosso erro. Como é que você trata isso? Você esconde, bota para baixo do pano? Eu não. Eu prefiro assumir. Ocorreu esse erro aqui. Eu fiz isso aqui, gerou isso aqui. Exemplo, já aconteceu a situação de que, por um erro nosso, a empresa pagou mais. Meu cliente teve uma fatura maior. E eu disse, foi erro meu. Eu não fiz essa atividade aqui e isso causou esse valor maior. Mas já estou resolvendo da forma XYZ e não vai acontecer de novo. Se acontecer na próxima fatura, é proporcional, por causa da data, mas já vai ser corrigido.
Eu acho que esse é o melhor comportamento possível que a gente pode ter. Eu dou segurança, pode acontecer, pode, somos humanos. Não tem, até onde eu conheço, nenhum processo de gestor de telecom para reduzir custos, por exemplo, que seja totalmente automático. Não tem. Não existe. Tudo precisa ter um humano para fazer alguma coisa. Para buscar a melhor negociação, é um humano. Para buscar relacionamento, é humano. São pessoas. A gente precisa fazer isso. Então, você entendendo suas soft skills, hard skills, e que em todas as situações, na prática do dia a dia, você vai mostrar elas. Por exemplo, até com seus resultados de economia, seus resultados das demandas. Você está tratando um problema que é, por exemplo, aconteceu um problema no telefone fixo, tem que resolver. Ok. Você usou pouca energia ali, conseguiu fazer as ações e resolveu. Ótimo. Por uma pessoa que teve o problema resolvido, ela vai te achar melhor ainda, porque você conseguiu resolver aquilo rapidamente. Eu já tive problemas que a pessoa estava lá com a internet sem funcionar, Kleber, não está funcionando, está com problema. Fiz contato com a prestadora e a gente resolveu na mesma hora. Era uma falha, lógico, a gente identificou, fez todo o processo que era necessário e corrigiu. Não precisou agendar visita de técnico, não precisou aguardar 2, 3, 4 dias. Não, na hora. A habilidade da gente e as nossas ações vão mostrar nossos resultados. Depende da gente. Então, por isso que soft skill e hard skill, elas precisam estar entrelaçadas, ou seja, em conjunto, e você ter as duas ao mesmo tempo para você fazer o melhor serviço e os seus melhores resultados, seja de economia, ou seja, reduzindo o custo das empresas ou da empresa, dos contratos que você tem, ou das demandas que você recebe que você precisa fazer a tratativa. Então, isso é quando e como normalmente eu faço. Como mostrar suas hard skills, soft skills para um possível cliente. E aí, cliente, eu entendo que existe o seguinte. Eu, como funcionário, eu vou para uma nova empresa. Essa nova empresa, eu enxergo eles como cliente. Eu sou funcionário, eu estou trabalhando aqui como gestor de telecom. Entraram novas pessoas na empresa, eu aprendi que eles são novos clientes. Aprendi da pior maneira, mas aprendi. Que foi na labula. Então, se você for um prestador de serviço e realmente vai ter um novo cliente, também é um novo cliente. Então, minha forma de enxergar novo cliente é assim, é toda pessoa nova que vai ver o meu trabalho. Seja pessoas novas na empresa, seja indo para uma nova empresa, ou eu prestando serviço para uma outra empresa. Vai dar no mesmo cenário. São novas pessoas que vão enxergar nossa atividade de trabalho. Então, soft skill e hard skill, lembrando, hard skill, habilidades técnicas, são coisas que eu consigo fazer, e soft skills são aqueles comportamentos que eu tenho, que é a habilidade comportamental. Primeiro, como é que eu vou mostrar aquilo? Vendo as necessidades daquele cliente. Uma pessoa nova na empresa, tá, o que é que você precisa, como é que é a tua estrutura, conversa com ele. É uma empresa nova que você vai trabalhar, ou é uma empresa que você vai prestar serviço, lógico, você vai fazer uma seleção de trabalho, entenda o que é que eles precisam. Normalmente um documento que diz lá, eu preciso de funcionário, quais são as qualificações que você precisa, o que é que você precisa para trabalhar aqui? E aí a pessoa que está fazendo a seleção, ela vai te dizer, ou você viu isso antes, e um prestador de serviço, a gente como prestador de serviço, da mesma forma. Você precisa de quê? Na maioria dos casos vão dizer, reduzir custos. E depois vai dizer, fazer a gestão da operação. Por isso que na metodologia Reduza Custo todo mês existem 2 pilares. Porque a gente consegue atingir esses 2 objetivos e o principal que todo mundo pede é reduzir custos. Mas você não consegue reduzir custos apenas fazendo isso no meu ponto de vista. Então, a gente tem essa visão, ou seja, de mostra, de enxergar isso nas necessidades. E depois, através do histórico. Ah, então eu vou mostrar as habilidades que eu tenho com o que eu já fiz no passado. Sim. Eu vou mostrar minhas habilidades de comportamento com o que eu já fiz no passado. Sim. Mas isso não é uma certeza de futuro. É uma certeza do que você já fez, do que você tem capacidade de fazer. Por exemplo, o que é que eu já fiz? Quais são os resultados que eu já alcancei? Os números. Quando você dá uma informação exata, a pessoa vai tender a acreditar mais que você fez aquilo. Exemplo,
Eu já fiz auditorias que eu já economizei mais de 2 milhões para algumas empresas. Isso é um fato. Não tem como acontecer algo diferente. Redução de custos. Eu já economizei milhões também para algumas empresas. Isso é possível, sim, já fiz. São meus números, não tem como mudar. O que é que eu já fiz? Eu acho que praticamente tudo que um gestor de telecom precisa fazer. Todas as possíveis ações. Pode acontecer alguma coisa nova amanhã? Pode. Esse é o nosso comportamento. Entender que nem tudo a gente sabe, mas a gente tem que ter comportamento para resolver, para tratar, para fazer o que a empresa precisar para a gente atender o que ela precisa de necessidade. É o nosso comportamento, nossa forma de agir também ajuda nisso e contribui para quando a gente vai falar com novas pessoas, ou seja, novos clientes, a gente mostrar o nosso hard skill, habilidades técnicas, soft skill, que são as habilidades que a gente tem de comportamento. E sempre alinhem as expectativas, seja do seu cliente, seja do novo colaborador, seja de quem for dentro da empresa e fora da empresa. Você tem que ter isso claro para você também. Exemplo, meu horário de trabalho, vamos supor, é de 8 às 18. Mas você atende ligação fora do horário, a empresa precisa que você fique de plantão final de semana, alinha a expectativa, que tem empresa que precisa. Tem empresa que você deve ficar, lógico, né? Tem os plantões, um profissional 24 horas, outro profissional outro 24 horas e por aí vai. Então, como gestor de telecom, você tem que avaliar e alinhar diversos pontos. Estou te dando aqui um dos exemplos que é o horário de trabalho, como vai ser feito o trabalho e tudo mais. Isso você alinha, mostra a tua histórico, a expectativa e é onde você vai mostrar hard skills, soft skills para um novo cliente. Quando você começar a trabalhar, as expectativas que foram alinhadas devem ser atendidas. E sempre você vai mostrar seus conhecimentos, não tem para onde correr. Todo cliente que eu visito, ele aprende algo com o que eu fiz ou com o que aconteceu e a gente mostra o conhecimento que a gente tem. Então, como gestor de telecom, é importante você também ter essa abertura e entender que normalmente a gente também vai transmitir conhecimento em algumas ações. O potencial em se ter hard skills, soft skills alinhadas para um gestor de telecom. E aí, alinhadas é mais direcionadas para um perfil comportamental e de habilidades. Habilidades técnicas, que são os hard skills, e perfil comportamental, que são as soft skills. Ou seja, quando você tem isso alinhado, você consegue fazer diversas coisas. Por exemplo, pessoas que gostam mais de ações técnicas, do tipo, eu gosto de fazer processos, gosto de fazer coisas repetitivas. Essa pessoa vai adorar fazer gestão de faturas, auditoria de cobranças. É um exemplo. Pessoas que têm mais habilidades, por exemplo, de comunicação, vai adorar falar com alguém por telefone, vai adorar falar com a prestadora, possivelmente fazer negociações. E quem gosta de números de resultados, ou seja, pessoas que querem mostrar, vamos dizer, mais serviço nessa visão, ele vai querer negociação. Eu quero negociar, eu quero ir lá, negociar o processo, buscar os melhores resultados. Só que o ideal que eu digo aqui de alinhamento é você conseguir, estou te dando aqui alguns exemplos, tá? Mas conseguir alinhar todas as ações que são feitas como gestor de telecom em você ou na sua equipe. Tem uma pessoa que faz uma atividade, outra pessoa que faz outra pessoa que faz outra, depende de quantas pessoas existam. O importante é que a equipe esteja alinhada. E se for uma pessoa, que ela esteja alinhada com as ações, porque senão ela vai tender a fazer uma atividade com maior prioridade. Então entenda que isso, no meu entender, ajuda a dar mais potencial para a atividade. Então, o que é que acontece? Por consequência, os seus resultados vão mostrar isso. Quais são os resultados? Tempo de resolver demanda, tempo de negociação, tudo que você precisa tem número. Então, tudo que você faz deve ter uma forma de ser gerenciado. Se você faz gestão de telecom e ninguém sabe como você está fazendo ou o que você está fazendo, primeiro ponto, a hard skill não está alinhada. Se você não tem uma maneira de medir o que você faz, já está um pouco aquém. Tem que ter pelo menos isso. Independente do que você faça, tem que ter uma forma de medir aquilo. Soft skills, a parte de comportamento. Então,
Como é que você fala com as pessoas? Como é que você tem habilidade de negociação? Como é que você tem um processo de empatia se colocando no lugar dos outros? Resolução de conflitos quando é necessário. Então, são alguns pontos que, quando acontece, quando aparece na frente, a gente tem que ter a capacidade de resolver aquilo e é dessa forma que a gente vai enxergar, por exemplo, os resultados e se eles estão alinhados ou não. Outra coisa que eu acredito é que quanto mais a pessoa está naquela atividade, existe uma maturidade profissional. Não necessariamente que a pessoa precisa ser mais velha ou não, mas mais tempo naquela atividade. Ela vai ter uma maturidade maior. E uma pessoa mais velha que eu digo assim, não está saindo agora com 18 anos para fazer essa atividade. Ela vai ter uma maturidade maior. Em compensação, existem pessoas com 18 anos que têm mais maturidade do que pessoas com 40. Então, a maturidade profissional, no meu entender, não está no número de idade, mas no raciocínio. E que, se a pessoa tiver mais tempo naquela atividade, ela vai entender melhor o processo, mas é variável. Isso pode ter uma pessoa que está fora da linha. Pode. Tem pessoas aí com 18, 19, 20 anos que têm muito mais habilidade de hard skills e soft skills para fazer uma atividade de gestor de telecom. Assim como eu acredito que ainda existem pessoas que podem ter seus 50 anos, seus 40 e poucos anos e que conseguem fazer isso aqui com a mesma perfeição de uma pessoa com uma idade menor. Então, a questão da gente pensar isso aqui, maturidade profissional, é a maturidade da pessoa. Independente da idade que ela tenha, mas pode influenciar? Pode, a gente sabe. Porém, se a pessoa tem uma capacidade emocional, uma capacidade de habilidade com pessoas e capacidade técnica para fazer aquela atividade, então isso aqui vai ajudar e os resultados vão aparecer. Não tem muito para onde correr. Além disso, quando você tem isso aqui alinhado, normalmente você vai buscar novos patamares. Você vai fazer tipo, fiz essa atividade aqui, consegui, deu muito resultado, e depois de um tempo que você conseguiu o resultado, você vai querer novos desafios, patamares, novas coisas. Então, você normalmente vai buscar isso. E quando você tem alinhados hard skills, soft skills, pode aparecer na própria empresa vários desafios. E como gestor de telecom, normalmente, um dia é diferente do outro. Por mais que você tenha um dia para fazer uma coisa, outro dia para fazer outra coisa, você tem processos, mas podem acontecer que um dia seja diferente do outro na maioria dos casos. E isso também é, por exemplo, novos patamares, novos desafios, novas coisas. E auxilia a gente a buscar melhores resultados também para a empresa que a gente está fazendo a atividade de serviço. O que deve ser mais importante para o gestor de telecom? Hard skill, habilidades técnicas, e soft skills, habilidades comportamentais? Qual delas duas? E aí, a gente tem que entender na visão de cada pessoa. Eu entendo o seguinte, não tem um melhor que o outro. Eu preciso ter os dois. Mas é mais fácil qualquer pessoa aprender uma hard skill do que uma soft skill? Sim, eu acredito. É mais fácil eu ensinar uma pessoa, por exemplo, meu curso, reduz custo todo mês, a pessoa vai lá, aprende e faz, é mais fácil do que eu ensinar ela a ser educada. Estou te dando um exemplo básico. É mais difícil eu ensinar ela a ser educada, porque o tempo de você ensinar isso pode ser maior do que o curso que você vê. Ele busca as informações e você vai ter aquele conhecimento técnico e se você quiser consultar, você consulta. Já o comportamental é mais demorado, no meu entender. Algumas pessoas acham que até milhões de vezes mais difícil. Eu também não acho tão exagerado, mas que é um pouco mais difícil uma habilidade comportamental do que uma habilidade técnica, sim. Exemplo, empreendedorismo. Tem pessoas que acham que não tem perfil empreendedor e nunca vão empreender, mas você pode aprender empreendedorismo. É um modelo de pensamento, é uma forma de você trabalhar algumas ações e enxergar as atividades que podem ser feitas. Pode ser aprendido, um raciocínio empreendedor. Existe um intraempreendedor que é dentro da organização e por aí vai. Só que eu acho mais demorado, você vai ter mais esforço na maioria dos casos. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, lógico. Porém, a maioria, eu acredito que
Hard skill você vai ter mais facilidade em adquirir. Você pode fazer um curso novo toda semana. Você vai adquirindo habilidade. Não necessariamente você vai aprender 100% do curso, mas você vai ter mais habilidade. Soft skills você vai ter um pouco mais de lentidão nesse processo. Mas, o que é mais importante? Não tem como medir. Você precisa dos dois. Porém, o mercado profissional, ele prefere pessoas que fazem as ações do que a parte comportamental. Porém, é importante você ter os dois, tá bom? Principalmente equilíbrio. Um exemplo de que você pode ter o raciocínio de soft skill é que, como eu te disse, mais difícil de aprender e principalmente de avaliar. Como é que você avalia se a pessoa tem empatia? Por exemplo, a pessoa tem que conversar, o recrutador, quem faz a parte de recrutamento e seleção vai ter que ter muito cuidado com isso e enxergar isso na outra pessoa. Estou te dando aqui um exemplo. A pessoa que busca resultados de toda e qualquer forma, isso pode ser ruim para a empresa, porque se ela tem um soft skill, ou seja, uma habilidade de comportamento que ela passa por cima de alguém, pode não ser necessário para a organização, pode não dar uma harmonia na empresa e a pessoa tem que diminuir esse tipo de comportamento. É um outro exemplo. Hard skills, você aprende e se atualiza mais rápido. Exemplo, na metodologia que eu ensino, Reduza Custo todo mês, eu posso colocar uma aula toda semana e você vai se atualizar. Pum, pum, pum. É mais fácil. Você degusta, ou seja, você prova dessa atualização de uma maneira muito mais fácil do que uma mudança de comportamento. É meio que você ter ações a serem feitas e que aqui você aprende mais rápido, aqui é mais difícil. Mas lembre-se, ambas se aprendem. Não existe limitação no meu entender, mas existe velocidade de aprendizagem. E que tem pessoas que são totalmente fora da curva. Tem pessoas que aqui elas se adaptam muito mais fácil. E o que eu vejo que pode ajudar, pelo menos é o que eu faço de vez em quando, é você pegar esse soft skill, entender qual é o comportamento que você precisa ter naquela hora e fazer como se fosse uma peça de teatro. Exemplo, agora eu preciso ser mais duro. Por mais que você não queira, você entra naquele personagem e faz. Então, exemplo, uma coisa que tem nada a ver com gestor de telecom. Faz um curso de teatro. Você vai ganhar soft skill e hard skill, no meu entender. Eu nunca fiz curso de teatro, mas eu acho que é ótimo nessa visão. Eu ainda acredito que eu vou fazer um, mas é um exemplo de coisas que a gente pode fazer. Então, agora eu preciso ter uma comunicação aqui que eu preciso ter muita, que a gente chama de lábia, ter muita conversa, ter uma facilidade de negociação que eu preciso fazer essa negociação aqui de qualquer forma. E aí você entra naquele personagem sabendo o que você precisa fazer e vai ser mais fácil de você fazer aquilo. E lógico, treinando, você vai ter uma habilidade a mais. Então, entenda que elas precisam de equilíbrio e que sem equilíbrio você vai ter mais dificuldade de fazer essa atividade. Porém, você aprende as duas, tá? Não é uma limitação. E o que é mais importante entre um e outro, no meu entender, não existe. Tem que ter equilíbrio. No máximo, se você tiver uma equipe, alguém cuida da negociação e alguém cuida da gestão. É um exemplo. Eu já fiz isso em alguns clientes e funcionou perfeitamente. Porque a pessoa se concentrava no que ela tinha maior potencial e eu me concentrava no que eu tinha maior potencial. E a gente consegue fazer isso. Isso 2 pessoas, 3 pessoas. Cada empresa tem sua estrutura. O importante é a gente como gestor de pessoas, você como gestor de pessoas, ou se você tiver o inverso, você sendo liderado. O seu líder tem que enxergar isso. Mas se você consegue enxergar isso junto com ele, é a melhor coisa. Porque todo cliente que a gente tem, ou seja, toda empresa que a gente trabalha, alguém está gerenciando a gente. A não ser que a gente seja o dono da empresa. Mas mesmo assim o teu cliente ainda vai gerenciar você. Não foge disso. Mas, entenda, sempre olhe, veja as suas capacidades, suas capacitações e trabalhe para que isso seja o mais sadio para você e que você consiga, lógico, os melhores resultados como gestor de telecom. O que é que a gente viu na aula de hoje? A gente viu diversos pontos de hard skills, são habilidades técnicas, e soft skills, habilidades de comportamento. E qual foi o objetivo da aula? Você entender
esses termos que eu acabei de te dizer, enxergar as suas habilidades e o potencial que você pode atingir sabendo onde quer chegar na carreira profissional. Então aqui é gestor de telecom. Entenda quem você é, como você está e o que você quer para o seu trabalho. Em resumo, é isso, que é essa aula, é o objetivo de você enxergar, ou seja, saber quem é você, o que é que você está fazendo nessa atividade, tá bom? Espero ter te ajudado nessa aula 059, Soft Skills e Hard Skills. Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço. Fui.